Olá, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal O Pets Game. Eu me chamo Débora e sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de manejo com o nosso filhote de gecko leopardo, o nosso querido Tito. Para quem ainda não conhece, esse aqui é o nosso filhotinho de gecko leopardo, o nosso Tito. Ele tem apenas 4 meses. E por incrível que pareça, ele não parece ter 4 meses, ele é bem grandão. Ele tá iniciando mais uma troca de pele. O Tito, ele é um amor de bichinho, né? Ele, desde quando chegou, né? Ele tinha 1 mês quando chegou. E assim, obviamente ele ainda não era muito acostumado com o manejo. Às vezes ele se assustava, às vezes tentava correr. Mas aí a gente aos poucos vai tomando a confiança, vai se acostumando com a gente, e hoje é um animal que aceita tranquilo os manejos, bem tranquilo ele, só no período da noite, né, que é o período de caça dele que ele é mais agitado, mas tirando isso, é um animal extremamente tranquilo. Como eu falei, o Tito, ele sempre foi um animal muito mansinho desde quando ele chegou. Obviamente ele ainda era muito receoso logo quando chegou, né? Não era acostumado com o manejo, ele era muito novinho, tinha apenas 1 mês. Eu vou deixar aqui do lado uma foto e um vídeo de quando chegou. Ele era muito pequenininho, era quase transparente de tão clarinho que ele era. E se vocês forem comparar ao Tito de antes, de quando ele chegou, pro de agora, você vê que a coloração dele mudou. Ele chegou bem clarinho e agora ele está num tom mais amarelado. A parte da cauda e da cabeça está pintadinha, né, cheio de marcação. E o período que ele vai agora envelhecendo, a tendência é ele escurecer um pouco mais. A coloração dele não está muito viva porque ele já está entrando em mais uma troca de pele. Tito, ao todo, de quando ele chegou pra cá, ele já fez 4 trocas de pele. As 2 primeiras eu consegui gravar, essa terceira e a quarta eu não consegui. Eles estão entrando para a 5ª troca de pele agora. E assim, é um bichinho que cresce muito rápido, porque quando o Tito chegou, ele tinha 3 gramas. E agora eu pesei ele hoje, inclusive, ele tá com 26 gramas. Em 3, 4 meses que eu tô com ele, ele cresceu e engordou muito. Quando o Tito chegou, como eu disse, ele chegou com 3 gramas e no piscar de olhos, assim, por 5 dias ele já estava com 11 gramas. E quando eu pisquei de novo, ele já estava com 13, pisquei de novo, quando eu vi, ele já estava com 26 gramas e ele já tá assim, porque no vídeo ele estava meio pequenininho, mas ele tá mais ou menos quase aqui assim, do meu dedo mindinho para a palma da minha mão. Tá grandinho já. E a média desses animais é entre... Vou deixar aqui um pouquinho, falando um pouco sobre a espécie também, que a tendência dele é ficar entre 27 centímetros, alguns conseguem alcançar ali até os seus 30 centímetros. A alimentação deles é baseada em insetos, né? Tito, ele se alimenta de baratas dúbias, de tenebro, de besouro molitor no caso, né? E também se alimenta de grilos. Uma coisa também muito importante de se lembrar que, independente do tamanho do gecko, não é porque o gecko é adulto que ele pode comer um grilo já muito grande, porque pode acontecer do animal acabar se engasgando, acabar tendo uma o importante é fazer o que? Pegar uma alimentação no tamanho adequado, geralmente entre o espaço dos olhos dele, porque pode acontecer de, se o inseto for muito grande, pode acabar do gecko acabar se engasgando e pode levar que o animal possa ou acabar vomitando, ou pior, que pode levar o animal a chegar à parte que a gente não gosta, né? A parte que ele pode vir a falecer. Então é muito importante ficar de olho em alerta em questão do tamanho do alimento, para não acontecer nenhum acidente. Uma outra coisa também que é muito essencial na
que eu até já postei aqui no YouTube, tanto no Instagram quanto lá no TikTok também, a importância do cálcio D3 na alimentação do gecko. Tito, eu uso esse cálcio D3 aqui, que ele é muito bom. O cálcio D3 ele serve basicamente para fortalecer os ossos, né? Porque por mais que ele tenha uma boa alimentação, seja todo bem cuidado, ele precisa de um suplemento, que é o cálcio D3, que vai, além de fortalecer os ossos, dar uma boa qualidade de vida pro bichinho. Eu também vou deixar aqui os benefícios e a importância do cálcio D3 na vida do gecko. Aí, como eu falei também na parte de que o animal pode acabar regurgitando se o tamanho da presa for muito grande, né? Seja da barata, do tenebro ou do grilo, o que é importante se fazer? Se o tenebro, se o gecko acabar regurgitando, é bom você ficar de alerta, né? Ver como está sendo a alimentação. Quando acontece alguma coisa assim, tem gente que recomenda dar ou só barata e tenebro, porque tem a casca mais fina, mas chegou assim a acontecer com o Tito, de a presa ser muito grande, ele botou pra fora. E o que eu fiz foi basicamente, fiquei pesando ele pra ver se ele não teve perda. Se ele não perdeu peso, né? Fiquei observando se ele não perdeu peso. Fiquei observando se ele tava mais borocochô, se ele tava se escondendo mais, como ele estava reagindo em questão da alimentação, se ele estava sem apetite. Fui observando. Se você vê que o gecko ele tá com uma ação diferente, ele tá com os hábitos diferentes, se ele não estiver comendo, se ele estiver perdendo peso, é muito importante que você leve o animal para o veterinário para que ele possa ter o tratamento adequado, para que dê tempo de salvar a vida do bichinho, né? Então é importante. Também, se acontecer, é bom não ficar manuseando o animal, porque querendo ou não, a gente quando vomita a gente já fica um pouco estressado, a gente já fica assim, com eles que são seres mais sensíveis, né? É a mesma coisa, então é bom deixar eles quietinhos por uns dias, ficar observando os hábitos dele, pra ver se ele tá tudo bem. Se não tiver, leva pro veterinário. E se tiver, continua só observando pra ver como ele vai estar reagindo ao decorrer dos dias. Quando aconteceu isso com o Tito, eu fiquei alimentando ele apenas de tenebro, que tem a casca mais fininha, que é mais tranquilo, e que foi a maior quantidade de insetos menores, né, que eu achei aqui em casa. Então eu fiquei alimentando ele os primeiros dias só com tenebro e fiquei observando. Tito, né, ele veio de um criatório incrível e eu tive uma recepção incrível. Não sou eu, como o Tito também teve um cuidado maravilhoso, imenso lá, que foi no criatório Fauna, né. Tito ele veio de lá. Além de Tito ter vindo assim, um animal maravilhoso, muito bem cuidado. Mesmo depois que Tito chegou, eles continuam dando assistência. Tudo que às vezes eu posto sobre Tito, eles acabam curtindo, repostando, sempre procurando saber como o Tito tá, se ele teve uma boa adaptação aqui em casa. Assim, um criatório incrível, cuidado incrível. E se eu tivesse que comprar outros animais, outro gecko, eu facilmente compraria lá. Então, assim, a minha experiência lá foi incrível. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Pode deixar nos comentários o próximo vídeo que vocês querem, algumas dúvidas que vocês querem que eu tire, que eu respondo todos. E até a próxima. Tchau, tchau!